3, 2, 1, go! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável de superação de limites. No episódio de hoje, eu estou aqui com a Lu. Quem que é você? Eu sou Adriano Teles. Muito prazer, sou Lucélia Termópolis. Bem-vindo ao Camoncast. Às vezes é bom a gente se apresentar no próprio podcast aí, porque tem sempre novos ouvintes aí, né? Com certeza. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto. A gente estava num evento, eu e ela, terça e quarta, agora, dessa semana, e a gente estava falando sobre um assunto que eu falei, cara, isso é um tema muito legal que eu acho que a gente pode abordar no podcast. E aí era uma terminologia da tecnologia. Para quem não sabe, também eu tenho uma empresa de tecnologia focada em desenvolvimento web e a gente ensina experiência do usuário e interface gráfica. Mas o objetivo do podcast não é só falar sobre isso, mas sobre um termo que tem na tecnologia que eu acho que pode ajudar vocês aí nas suas transformações físicas e mentais também, né? Mentalidade tem tudo a ver com isso que a gente vai falar. É um termo que eu estava conversando com o meu sócio lá, e aí eu falei, a Lu não conhecia o termo, então achei legal a gente falar hoje, e ela continua não sabendo ainda o que é. Continua não sabendo o que é. E por isso que eu trouxe ela aqui no podcast para ela perguntar sobre isso. Exato. E aí vocês terem as respostas também. Como é que eu posso usar esse conceito para a minha vida do dia a dia? O termo é Leading and Lagging Indicator. O que significa isso? Então eu tentei fazer uma tradução, mais ou menos. São indicadores de curto prazo e indicadores de longo prazo, mais ou menos, né? Uma tradução aí livre que eu acabei de fazer. Eu fiz antes do podcast começar, a Lu me perguntou, né? Eu falei, cara, se eu falar esse termo em inglês, acho que vai ficar confuso, tem que buscar uma tradução. Então a tradução que eu achei melhor foi essa. Então, o que significa isso? Vamos lá. Basicamente, o que eu acho que isso aqui é importante, que dá para trazer para vocês, é o seguinte. O indicador de curto prazo é aquilo que você consegue controlar, que você consegue medir, que você consegue saber se você está fazendo ou não. Por exemplo, né, eu sempre dou esse exemplo, vou continuar dando porque eu acho que ele é um excelente exemplo. Quanto mais você tiver ele na sua cabeça, mais ele for um recurso, mais você puder lembrar dele e aplicar isso no seu dia, melhor, que é o exemplo do escovar o dente. Você tem controle se você vai ter placa, cárie, se seu dente vai cair ou não? Você não tem controle sobre isso, né? Se vai precisar de algum tratamento odontológico. Mas o que você consegue fazer? Então, isso aí é um lagging indicator. É um indicador tardio, um indicador de longo prazo. Quando você tiver cárie, você consegue medir, mas a cárie não nasce de um dia para o outro. Demora para ela acontecer. O que é um indicador de curto prazo? É o que seria o leading indicator. É você escovar o dente todo dia. Se você escovar o dente todo dia, provavelmente você não vai ter cáries. Provavelmente. Eu não sou dentista, não, mas eu consigo afirmar aí com uma certa probabilidade, né? Então, eu tenho 35 anos. Eu acho que eu comecei, quase uma vez, eu tive um resquíciozinho, né? Escovo o dente todo dia, então funcionou aí para mim. Outros exemplos. Posso dar um exemplo? Por exemplo, esse podcast que a gente está gravando aqui. Se a gente não gravasse ele hoje, eu vi que você chegou atrasado, eu cheguei atrasada, a gente tinha outras coisas para fazer da rotina, coisas para resolver. Você é um empreendedor e que tem várias paradas acontecendo ao mesmo tempo. Se a gente não gravasse hoje, nada aconteceria de estratosférico, certo? Isso, Só que no futuro a gente não gravar esse podcast, ele vai interferir em alguma coisa. É essa a sacada? Isso, exatamente. Então, outro exemplo. Eu consigo saber quanto eu vou pesar daqui a 7 dias, 5:30 da tarde? Não sei quanto eu vou pesar daqui a 7 dias. Mas se eu quiser manter o meu peso, então eu preciso comer o que eu estou comendo que tem mantido o meu peso e fazer as atividades físicas que eu tenho feito. Se eu comer mais ou menos a mesma coisa e fizer as atividades físicas, provavelmente eu vou manter o meu peso. Então, se eu quero emagrecer, eu consigo saber se eu vou emagrecer 5 quilos em um mês? Eu não consigo saber se eu vou estar pesando 5 quilos, 5.000 gramas a menos. Mas eu sei que se eu aumentar o meu gasto calórico e eu diminuir a minha ingestão calórica, né, e eu tiver um saldo, né, onde eu gasto mais do que eu como, a tendência é eu emagrecer e pesar menos daqui a 30 dias. Eu não sei se vai ser 5 quilos, pode ser 6, pode ser 4, pode ser 1 quilo. Eu não sei, mas o indicador é
Você está aumentando seu gasto? Sim. Como é que você aumenta? Atividade física. Você está diminuindo a quantidade de comida? Sim. Se você comia, sei lá, 500 gramas no almoço, 500 gramas no jantar, 500 gramas no café da manhã e agora você está comendo 350, você controla isso. Isso você controla. E aí, no final, depois aí de um mês, se você juntar tudo isso, você vai saber se você emagreceu. Então, nesse caso, o leading indicator, que é o indicador de curto prazo, é o que você consegue medir, que é quanto de atividade física você está fazendo e quanto de comida você está colocando para dentro. E o lagging, né, o indicador tardio, é o quanto você está pesando no final, daqui a 30 dias. E aí, isso daí acaba voltando para um outro ponto, que é aquela coisa assim, quando a pessoa fala assim, foca no processo. O que é focar no processo? Foca em você fazer os indicadores de curto prazo. Né? Foca no que você consegue controlar. Você consegue saber se você vai perder 5 quilos? Não. Você consegue saber se você foi fazer atividade física? Sim. Você consegue saber se você lê um livro? Sim. Né? Pronto. Mais um exemplo. Você consegue saber se seu filho vai passar no vestibular? Você não sabe. O que você faz? Né? Manda ele para a escola. Você controla se ele está indo para a escola. Você controla se ele fez prova. Você controla se ele passou de ano. Se ele vai para a escola, se ele faz prova, se ele passa de ano, né, e talvez tenha umas médias melhores, dependendo do curso que ele quer fazer, provavelmente, então, ele vai passar. Mas você não controla se no dia do vestibular ele passa ou não. Né? Na verdade, o que vai interferir se ele vai passar ou não é que se ele estudou todos os dias um pouquinho, se ele se dedicou às matérias, à planilha, né, dos estudos, que quem passa no vestibular sabe que tem um planejamento anual, onde você tem que ir lá ler e estudar. E se você não cumprir em pouquinho, futuramente você não vai querer estudar todos os dias, né? E não dá para estudar tudo uma semana antes. É muito conteúdo você estudar uma semana antes. Então você vai estudando um pouquinho desde pequenininho, né? Você fica 10 anos, sei lá quantos anos. Isso rola também muito na alimentação. Normalmente a pessoa, ela entrou num plano alimentar novo. Aí ela acha que ela comer aquela salada, por não ter um retorno imediato, ela fica naquela esperança, eu comi a salada, tipo, olhou para a barriga, o gominho não está aqui, ela cria uma ilusão de um retorno imediato. Na verdade, o que vai interferir no resultado é realmente se você come todos os dias. O indicador você comeu a salada? Sim. Você confia que comer salada vai te dar resultado no futuro ou não é daqui a 10 minutos. Exato. Né? Eu até converso um pouco com a minha audiência, que eu falo para o pessoal, eu falo assim, cara, o demônio realmente mora nos detalhes. Porque assim, se você está com muita vontade de sair da dieta ou comer algum doce, você vai ter aquele prazer imediato de comer, saciou aquela vontade, mas ela não necessariamente está te ajudando para o que você quer. Eu pergunto, será que valeu a pena? Se valeu, passa a porque você não engorda... Você não engorda comendo um doce agora. Exato. E você não emagrece comendo uma salada agora. Exato. Agora, se você comer, né, esse é o ponto. Todo dia, a tendência, acumulando... Lógico que existem vários fatores. Nada no planeta Terra é monofatorial. Ou seja, nada no mundo depende de um único fator. Mas existem fatores que fazem mais diferença. Né? Então... No caso de perda de peso, alimentação e atividade física são as coisas que mais fazem diferença. São coisas que você mais tem controle. Se você fez ou não atividade física, se você comeu, quanto você comeu ou não naquele dia. O pessoal me vê, às vezes, assim, quando eu vou em eventos sociais e que estou a fim de sair da dieta e tal, e eu realmente como bastante, né? E aí, nesse mesmo evento que a gente estava, a pessoa falou, você não tem medo de engordar comendo esse tanto de coisa? Eu falei, cara, isso aqui não vai me emagrecer e não vai me engordar, porque isso aqui é só a minha exceção. A minha eventualidade, constância... né? Gravei um podcast sobre isso. Isso é uma eventualidade. Exato. E eu falo, cara, o que é constante eu me alimento muito bem e não é esse tanto de comida que vai me engordar e emagrecer. Mas na mentalidade da maioria das pessoas se ela comeu um brigadeiro ontem e se ela comeu um sanduíche hoje, isso não vai fazer diferença. Ou seja, na mente dessa pessoa está ao contrário. Você falou desse conceito aí, eu uso um conceito... Ela pensa exatamente... ela muda a forma de pensar dependendo da circunstância. Quando é o brigadeiro,
ela pensa, se eu comer só um brigadeiro, não vai fazer diferença. Só não vai fazer diferença. Aí quando é a salada, ela come a salada. Uma salada não faz diferença. E aí ela não emagrece. E aí ela para de comer a salada e come o doce. E aí ela mistura, né? Comer um brigadeiro não faz diferença. Mas aí ela come um brigadeiro todo dia. E aí no longo prazo isso faz diferença sim. Sim. Comer uma salada um dia não faz diferença, mas comer uma salada todo dia no longo prazo vai te dar micronutrientes aí um pouquinho todos os dias, né? Total, você falou do conceito aí que você usa, tem um conceito que eu uso muito na minha vida também, que é o 10-90. 10% é o que eu tenho controle. Eu posso ir treinar, está no meu controle treinar todos os dias? Está no meu controle me alimentar todos os dias? Beleza. 90% são fatores externos, ou seja, eu não culpo ninguém por não conseguir treinar, eu não culpo o tempo, eu não culpo N fatores, né? Porque a maioria funciona ao contrário. Você terceiriza a responsabilidade para outras pessoas e acha que eu não consegui porque meu marido tal coisa, porque aconteceu tal coisa. Eu falo, gente, vocês têm que trazer para consciência que é muito autorresponsabilidade isso, cara. Você entender que esses 10% é sua responsabilidade, acordar e fazer o esforço. Inclusive, isso aí rola muito, né? Que até outro tema de outro podcast, que é assim, eu não consegui comer porque eu cheguei em casa e meu marido comprou pizza. Então você está me dizendo que todos os maridos do planeta Terra hoje que compraram pizza e levaram pizza para casa, a esposa comeu. Não existe nenhuma exceção. É isso. Se você está falando, eu comi porque meu marido trouxe pizza, então em todas as situações do mundo isso acontece? Não. Qual é a diferença? Nenhuma, né? Mas essa verdade às vezes dói. A pessoa ela leva para um lado muito pessoal. Sim, como dói. Se você tivesse... Crescer dói. Então, lembra assim, se não está doendo, você não está crescendo. Se doeu, oportunidade de crescimento. Eu acredito que as pessoas que estão buscando uma evolução, elas ouvem podcasts como esse. Se você, por acaso, está ouvindo esse podcast, a gente entende que você está numa curva de crescimento aí, já está na frente de muita gente. Você quer sair de onde você está. E a gente sempre gosta de parabenizar e reforçar isso, porque tem algumas pessoas que querem estar onde está e está na zona de conforto. Então, quando você começa a se abrir para ouvir podcast, para evoluir, para ler livros, você começa a fortalecer a sua mente e percepção fica diferente. Às vezes você vai ouvir um podcast e aí o podcast não era tão bom, você achou que não agregou para você. Aí você nunca mais escuta podcast. O que é o leading indicator? Um indicador de curto prazo. É ouvir podcast. Se você ouvir todo dia e buscar, né, escolher podcasts que tem a ver com aquilo que você está buscando na sua vida, ao longo de um ano, se você ouvir 3 vezes por semana, ou 4 vezes por semana, ou 1 vez por semana, ou todo dia, ao longo de um ano, muito provavelmente você vai aprender a absorver muita coisa. Podcast você vai aprender mais, tem outros podcasts que você vai aprender menos, tem podcasts que você vai esquecer, mas se for... Né? O leading é escutar um pouquinho todos os dias, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. O lagging é, depois de um ano, você faz um review, vê tudo que você já ouviu para trás, tudo que você implementou, tudo que você ouviu. Se ouvir não adianta nada. Se você só ouvir, não adianta nada. Se você implementou o que você aprendeu e ouviu no seu dia a dia, provavelmente, no final do ano, você vai estar numa direção mais próxima de onde você quer chegar. Então, o leading e o lag indicator, né, o indicador de curto e longo prazo, é isso. Você controla se você vai ouvir o podcast, se você vai ir para a academia, se você vai ler um livro. E o lagging é o que vai acontecer, qual é a transformação que isso vai causar no longo prazo, um pouquinho todo dia. E total, por exemplo, às vezes a pessoa olha alguém e admira muito. Você, que é um cara que as pessoas admiram muito, na verdade você é produto de todos os livros que você já consumiu, de todos os áudios podcast que você já consumiu, de experiências. Então, é uma construção ao longo do tempo. Tipo, não foi carimbado. Mas a galera tem uma percepção de que a fulana carimbada é sortudo. Mas se você for analisar a trajetória de uma pessoa que você admira muito, que tem uma inteligência, uma capacidade de inteligência emocional, de fazer coisas com impacto no futuro, esse podcast mesmo, a gente está fazendo agora, não é exatamente para agora, é para o futuro, para que outras pessoas cresçam e entregar tudo isso que a gente já leu, que é impossível você ler num dia só, todos os livros que a gente já leu, se juntar tudo que a gente já leu, você fala, cara, é impossível.
Então, passar esse tipo de conhecimento, que a internet hoje em dia ela te proporciona escalar tudo isso, né? Facilitar a vida das pessoas que querem aprender, que querem, às vezes não tem tanto tempo para ler o quanto que a gente já se dedicou em leitura, em assistir vídeos e N coisas. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu acabei esquecendo. Boa, mas tudo bem. Acontece padrão de podcast. O importante estamos aqui gravando. Isso que você falou, eu acho que realmente faz com que eu acho que a pessoa aos poucos vai absorvendo o que ela precisa fazer todo dia, né? Então, cara, você precisa ver para onde você quer ir e o que você tem que fazer para se aproximar da onde você quer ir. Então, eu não quero ter cáries no dente. Eu não quero ter mau hálito. Eu não quero perder um dente e ficar banguela. É o que a gente espera, né? Eu particularmente. Eu não quero. O que eu tenho que fazer? Escovar o dente todos os dias. Total. É isso. Ah, mas não tem pasta de dente. Escova sem. Ah, não tem escova de dente. Escova com o dedo. Ah, não tem o dedo. Arruma um jeito, porque se você não escovar nunca, provavelmente seu dente vai cair, você vai ter cárie, você vai ter que ir no dentista e tal, vai ser muito mais doloroso. Então isso é um indicador de curto prazo. É garantido que eu não vou ter nunca nenhum problema? Não é garantido, mas o que eu posso fazer? Né? Você falou de culpar a genética. Ah, mas é porque eu tenho genética ruim. Ok, a genética, inclusive isso é um bom tema. A genética eu não posso mudar. Na verdade, Precisa pode. anotar isso. Hoje em dia dá para mudar, pode anotar aí. Exatamente. Até a desculpa da genética já não pode mais, porque genética já tem como você mudar sua genética sim. Eita! Tema aí a gente pode abordar isso. Polêmico. Mas enfim, suponha que você ainda acredita que você não dá para mudar a genética. Então, já que isso não dá para mudar, o que você pode fazer? Você pode escovar o dente. A genética você não pode mudar. Você não acredita que não dá. É possível, né? Sim. Próximo podcast a gente fala sobre isso. Não nos próximos, mas em alguma versão. Então, é isso que é a grande virada de chave. O que está no seu controle. Você pode, né? Eu quero passar no vestibular. Cara, leia um pouquinho todos os dias. Eu quero aprender melhor sobre meditação. Leia 10 minutos sobre meditação. Escute um podcast sobre meditação. Frequente um templo zen 3 vezes por semana sobre meditação. Se você fizer isso constantemente, estiver com a mente aberta para aprender, né? Se você quiser se bloquear, você não vai aprender nada nunca. Isso aí é fato, né? Se você não está disposto a aprender, não vai aprender. Então, vai com a mente aberta. Se você fizer isso, o que vai acontecer ao longo do ano? Se você vai no 3 vezes por semana praticando meditação, ao longo do ano são 150 práticas. 150 práticas versus 0, você está muito lá na frente. 1 é melhor que 0 sempre, Isso, né? isso. Então, 1 é melhor que 0. Então, 150 é melhor do que 0. Então, leading indicator, indicador curto. O que está sob a sua responsabilidade, sobre a sua capacidade, né? Então... Tem uma galera que faz uns exercícios, né? Eu sigo algumas pessoas que falam sobre finanças e tal. E aí uma dessas pessoas é uma mulher que eu acho muito incrível, que é a Natália Arcuri. E aí ela tem uma parada que ela chama de metinhas e metonas. E ela escreve no papel... Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Metinha é como se fosse um indicador de curto prazo. É o leading indicator. O metona é um indicador de longo prazo. Né? Você não vai atingir a metona amanhã. Não. A metinha, talvez. Eu não sei qual que é o conceito que ela usa, mas a ideia é essa. A metinha é mais rápido. E aí, para te dar... É tipo um... né? Você vai lá... Atingiu... ela fala bastante sobre finanças e tal, é um assunto que eu estou curtindo no momento, e fala sobre aplicações e tal, e algumas coisas. E você não... como você usar de forma inteligente e investir dinheiro, digamos assim. Eu achei um conceito... E é muito simples para uma pessoa que sempre teve um preconceito com finanças, porque parecia difícil, entendeu? Warren Buffett, né? O homem que mais ganhou dinheiro no mercado financeiro, bolsa de valores do mundo, já foi o homem mais rico do mundo, fica oscilando aí, top 10, sei lá. Enfim, quantos bilhões de dólares ele vai ter daqui a 24 dias? Daqui a 1000 dias? Não sabe. Mas o que ele sabe? Bom, se eu investir em empresas sólidas, se eu
colocar meu dinheiro e não vender, e as empresas sólidas se demonstrarem sólidas no longo prazo e crescerem, eu vou ter mais dinheiro do que eu tenho hoje. Se eu pegar o ganho e eu reinvestir nelas e elas crescerem, o meu ganho aumenta, eu vou ter mais dinheiro no futuro. Vai ser 1 bilhão? Vai ser 900 milhões? Vai ser 2 bilhões? Vai ser $1.000? Não sei, mas ele tem o controle de fazer análise da empresa, investe, lucro, reinveste, no longo prazo, ele está multibilionário. Ele não tem controle se ele vai ser bilionário ou não, mas ele tem controle do processo, do que ele tem que fazer todo dia, né? Então, o pessoal fala muito que o ano começa depois do carnaval, então começa agora, se programa agora, vê o que você pode ter de impacto, mesmo que seja muito pequeno, para que você atinja os seus objetivos. Hoje eu estou com a mente muito coisa. Acabei de esquecer uma outra coisa que eu ia falar que era muito importante. Lembrei. Sobre aplicativos. Hoje em dia tem muitos aplicativos de cumprir tarefas e que eu acho sensacional para você ter um controle do que você anda fazendo, se você está cumprindo também os relógios, né? Tem uns relógios também que ajudam você a cumprir metas. Então, assim, usar a tecnologia a nosso favor. Para que você tenha esse acompanhamento e fala, pô, isso aqui funciona, e ver se você está cumprindo, porque só na mente eu sou péssima, às vezes falha. E a tarefa, ela tem que estar relacionada a alguma área da sua vida que, se você fizer constantemente, vai te trazer o resultado de longo prazo, né? Você tem que ser algo que vai te ajudar. Se for uma tarefa simplesmente uma tarefa qualquer, que se repetidas vezes não te traz resultado, sei lá, ver, sei lá, desenho animado. Eu gosto de desenho animado. Sei lá, você pensa, beleza, se você assistir 10 minutos, você gosta? Legal. Agora, se for 2 horas... Cara, se você botar 2 horas no dia, o dia tem 24, lá, quase 10% do seu dia vendo desenho animado. Consistentemente ao longo de 10 anos, isso vai te trazer para onde? Será que 10 minutos não já é o suficiente? Mas eu gosto muito. Beleza. Se todas as áreas da sua vida estão caminhando e você conseguiu separar 2 horas, tá lá na sua lista de tarefas, show. Agora a análise é: será que eu não estou conseguindo fazer as outras coisas da área da minha vida? Porque eu estou passando tempo demais fazendo algo que não está me levando para onde eu quero? Aí fala, todo mundo, né? Isso é padrão. Não tenho tempo. Até hoje eu nunca conheci ninguém no mundo que tivesse mais ou menos de 24 horas. O tempo é democrático. Na verdade, todo mundo tem 24. O que muda de uma pessoa? O que o Warren Buffett, que é bilionário, conseguiu ser bilionário com 24 horas? O que o Elon Musk conseguiu em 24 horas fazer o PayPal, fazer a Tesla, fazer uma porrada de empresa? O que o Steve Jobs conseguiu fazer com 24 horas por dia? Ele pegou o dia dele, colocou os indicadores de curto prazo, os leading indicators, e fez aquilo todos os dias. E aí ele não sabia quanto que ia vender de iPhone. Ou o tamanho que a Apple ia ser. Isso ele não sabia. Ele falou, cara, eu quero ser grande, eu quero ser maior, eu quero ser o melhor telefone do mundo. Não, telefone do mundo não, mas... Ele quer modificar a vida das pessoas. Sim. O que as pessoas precisam para viver? Cara, o ser humano precisa se comunicar. Total. Qual é a forma que as pessoas querem? Eu quero facilitar a comunicação das pessoas. Então o indicador dele é: estou facilitando a comunicação? Sim. Estou no caminho. Como que eu posso fazer para facilitar a comunicação das pessoas? E aí, na cabeça dele, os leading indicators é o que ele faz para facilitar. Quantas pessoas vão ter iPhone, quantos iPhones vão vender. Isso ele não tinha controle, mas ele sabia que se ele fizesse, facilitasse a comunicação das pessoas. As pessoas gostam de tirar foto. Por que as pessoas gostam de tirar foto? Porque as pessoas são sentimentais e foto é uma forma, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então foto é uma forma do cara ter sentimentos bons, ter memórias boas, registrar momentos, socializar, estar com pessoas, estar com amigos. Então vamos fazer a fotografia ser prática, vamos colocar isso. Como é que eu faço para o cara tirar mais foto, para ele gostar da foto, para ele fazer vídeo, para ele gostar do vídeo, para ele compartilhar o vídeo com a família? Então vamos criar aqui uma nuvem, vamos criar um esquema que o cara envia a foto por e-mail para a família, vamos criar álbum compartilhado. Então na cabeça dele eu tenho que fazer as pessoas tirarem mais fotos, eu preciso fazer as pessoas compartilharem mais fotos, eu preciso fazer as pessoas
gostarem das fotos, sentirem que aquelas fotos realmente transmitem uma emoção que a pessoa sentiu naquele dia. E aí, ele não sabe qual a emoção que eu estou sentindo, né? Ele não sabe, mas ele sabe que ele fez todo dia algo para melhorar a qualidade da foto, a velocidade da foto, o envio da foto, o compartilhamento da foto, tudo mais. Você falou sobre... todo mundo tem 24 horas, né? Quando a pessoa fala sem tempo, automaticamente na minha cabeça vem, cara, porque isso não é uma prioridade para você. Então, acho importante a gente fazer. Eu sou muito a favor de listas, eu amo escrever as coisas e deixar metas, enfim, para que eu saiba para que direção eu estou indo. Eu queria roubar um pouco da tua audiência e indicar aqui um aplicativo que eu descobri ontem, chama Way of Life, que ele é de tarefas. Eu achei sensacional que ele... Infelizmente o pessoal não vai ver, mas se você quiser baixar, vai aí na sua sacolinha do seu smartphone aí. E ele ajuda você... Você sabe se tem para iPhone também? Tem todo, iOS e Android. E aí você baixa e você vai acompanhando, vai tendo um gráfico, tem os dias da semana. E eu achei muito legal. Eu estou usando ele e eu achei que foi uma coisa que me facilitou para saber se eu estou cumprindo as minhas metas. Por exemplo, eu estava comendo muito açúcar. O lance aqui é... Lista de tarefas são indicadores de curto prazo. Se você estabelecer boas tarefas, então você vai ter bons resultados no futuro. Então, na hora de criar sua lista de tarefas, coloque coisas lá que você sabe que se você fizer aquilo vai te levar para o caminho que você quer. Não é lista de lembretes de todas as demandas que pediram para você, porque senão você vai ficar louco, sua lista nunca vai diminuir. Como é que eu sei disso? Já aconteceu comigo, já fiz muito isso. As pessoas me demandam, pedem coisa e tal, né? Empresa, tem equipe, tem cliente, e aí vira uma lista de lembretes gigantesca, 1 milhão de coisas para fazer, e essa lista nunca diminui, só cresce. E aí, a lista de tarefa, ela vai crescendo, e aí, ao invés dela estar me ajudando aí para onde eu quero, eu tô enchendo um monte de coisa na minha vida que se eu fizer tudo que tá lá, eu paro de viver e vou só resolver demanda. Então, eu queria fazer essa pontuação sobre lista de tarefa, porque ao mesmo tempo que ela pode ser super poderosa e pode determinar você chegar onde você quer, claro. Você alcançar os lagging indicators aí que você quer, os indicadores de longo prazo, os seus objetivos, as grandes áreas da sua vida. Se você tratar ela como uma lista de lembrete e demanda dos outros, ela vai gerar o efeito contrário. Você vai ficar só fazendo demandas externas ao invés de você cuidar das áreas da sua vida. Mas... Não, interessante o seu ponto de vista. É porque eu sou muito esquecida, de eu perceber, eu já esqueci várias coisas aqui. É que ao longo do dia você vai tendo pequenos lapsos de memória perdendo. Total. E aí eu funciono com listas e notas, mas eu coloco as minhas prioridades, como eu comecei a conversa. Eu gosto de pontuar coisas que realmente vão fazer diferença para uma coisa que eu estou focada agora. Não exatamente, acordei... comprar guardanapos, comprar talher, lembrar de trocar eu tenho a uma tampa outra do lista, vaso sanitário. Eu tenho uma outra lista pra isso aí é uma lista de tarefas, de lembretes que você tem que fazer, mas comprar guardanapos, se você comprar guardanapo todo dia... ou toda vez semana, ou todo mês, daqui um ano, aonde que você vai estar? Não muda nada. Então é muito importante a pessoa... Como é que eu sei disso? Eu já fiz muito isso. Eu faço lista de tarefa até hoje, faço lista de tarefa há 10 anos, já usei 1 milhão de aplicativos, já testei tudo. E eu vi que eu comecei a me tornar mais eficiente, mais produtivo, quando eu entendi o que são tarefas que me fazem crescer e atingir e melhorar as áreas da minha vida e me fazer melhor, que seriam os indicadores de curto prazo, que vão me dar os resultados de longo prazo, versus lembretes de coisas para fazer, que comprar guardanapo toda semana, eu não vou ficar mais inteligente, eu não vou ajudar mais pessoas, a não ser que eu trabalhe num buffet e meu trabalho seja esse, mas
lembrar disso na hora de construir sua lista de tarefas para não ficar uma lista de lembrete de um monte de coisa que você tem que fazer e gerar o efeito contrário. Por isso que eu tenho 2 tipos de lista, né? Show. Que é uma lista de tem que eu falo, cara, essa lista de tem que é só para coisas menores. E essa outra lista é de coisas de prioridades, tanto que fica bem grandão lá. Inclusive, se vocês quiserem saber qual que é as blogs de nota que eu uso... Então você faz 2 listas, uma de tarefas menores que se você não fizer o que está lá ou não cumprir, tá tudo bem. O dia amanhã vai continuar, mas eu dou prioridade para as coisas que vão realmente fazer diferença no hoje e no agora. Então, eu deixo anotado, porque se eu não anotar, provavelmente eu vou esquecer. Aí, quando eu pego a outra lista, eu falo... Sem querer invadir aí, tem alguma coisa aí que dá para você compartilhar aí? De lista? Já tá com o celular na mão aí. Pode ser tanto da lista de tem que como da lista de Cara, áreas da porque vida. é muito pessoal. Infelizmente, não vou poder compartilhar, não. Mas, ó, deixa eu indicar pro pessoal os aplicativos. Notas do Keep e o Color Note. São os 2 que eu uso também, assim, para escrever. Até em sites também. Eu gosto desse Notas do Keep, que ele é da Google, porque você consegue escrever eu uso o Trello. Porque eu gosto de compartilhar muita coisa e eu gosto do Trello de coisas a fazer, aí lá eu coloco o que é importante, o que é corrigente, quem tem que fazer o quê, então se é uma coisa distribuída, profissional, já compartilho com outra pessoa. Então Trello, trello.com, é gratuito também, tem a versão paga, mas eu uso a gratuita há 10 anos. E super atende, né? Super atende, a paga é mais realmente se for bem É isso aí, galera, então... Chega de desculpas, né? Não tem mais para onde correr. Se você está com um objetivo aí, se você quer alcançar, se isso é uma prioridade na sua vida, que eu acho que saúde é uma prioridade, então você tem que começar a tomar as medidas aí para alcançar. Saúde física e saúde mental também, muito importante. É mais importante. Na minha concepção, é mais importante, porque se você não tiver com o mental ok, o resto nem funciona. É difícil o físico tá ok também. É isso. Então, beleza. Se você gostou desse episódio, você pode acompanhar mais episódios como esse no YouTube, no iTunes ou no Spotify. Eu sou Adriano Teles. Eu sou Lucélia Termópolis. Muito obrigado e até o próximo episódio. Falou, tchau.